Olá! Agora vamos falar das principais cidades e localidades do Reino Unido, começando, claro, por Londres. A cidade de Londres se desenvolveu às margens do rio Tâmisa. Hoje, sua população chega perto dos 9 milhões de habitantes. Aqui a localização para termos uma visão de Londres no mapa. Aqui vamos dar um zoom. Aqui está Londres e aqui está o rio Tâmisa. Londres é considerada uma Torre de Babel, por ser a cidade mais global do planeta. A cidade é multicultural e fervilhante, isso devido às tantas tribos que povoam a metrópole. Dos alternativos ao pessoal mais aristocrático. Lá se vê todo tipo de pessoa. O carinha com chapéu e bigode estranho, um pessoal mais hippie, uma galera artística. Todos se misturam aos mais conservadores. A cidade é uma constante simbiose entre a tradição e o fervilhar de novas tendências. A chamada Grande Londres é uma área de 33 distritos, entre eles Westminster, Greenwich, Kensington, City of London e vários outros. Vamos começar falando da City of London, bem central. Mais conhecida por The City, foi onde a megalópole teve origem. A região é o maior centro financeiro de Londres e um dos maiores do mundo, sede da Bolsa de Valores, do Banco da Inglaterra e com uma intensa atividade durante o dia. Com um complexo financeiro enorme e um produto interno bruto estimado em 565 bilhões, Londres é considerada a quinta cidade mais rica do mundo. Na City estão localizados importantes monumentos, como a Tower Bridge, Ponte da Torre, a mais famosa e visitada ponte, pela sua beleza inegável. Foi construída em 1814. Seu desenho foi fruto de um concurso lançado por um comitê especial, que recebeu mais de 50 propostas. Com ares de castelo, as duas partes móveis atraem todos os olhares quando se levantam sobre o rio Tâmisa. À noite, a Tower Bridge fica ainda mais linda por causa da sua iluminação especial. A passarela que liga as duas torres tem chão de vidro que permite ver tudo abaixo dela. Com seus mais de 200 anos, a Tower Bridge se tornou um ícone da cidade. Devemos ter muita atenção, pois muitas pessoas confundem a Torre de Londres achando que são essas duas torres, e na verdade não são. Essas torres são apenas a ligação da ponte. Então todo esse complexo é a Tower Bridge. A Torre de Londres é uma fortaleza que fica ao lado dessa ponte, que iremos ver a seguir. Antes, vamos ver um vídeo da ponte. São imagens da história e construção da ponte, que são exibidas em uma exposição lá dentro. Lá tem muitas exibições, exposições de arte, apresentações artísticas. É muito legal. Então agora sim, a Torre de Londres, que é uma fortaleza e castelo histórico, fica às margens do rio Tâmisa, ao lado da Tower Bridge, fundada em 1066. Então é todo esse complexo aqui. Hoje é patrimônio da Unesco e é muito visitado. Este é o monumento ao Grande Incêndio de Londres, ocorrido em 1666, que fica na City. The City abriga dezenas de galerias, museus, prédios espelhados, modernos edifícios misturados a diversos bancos, contrastando o estilo vitoriano e o moderno. Merece destaque o prédio em formato de torre de vidro em espiral, conhecido como O Pepino, do famoso arquiteto Norman Foster, o qual falaremos mais adiante.
Londres foi uma cidade que sofreu várias catástrofes durante seu desenvolvimento. Nos anos de 1348 e 1665, a população londrina sofreu fortemente com epidemias de peste negra, ou também chamada peste bubônica, que ocasionou mortes devastadoras, reduzindo a população entre 40% a 80%. Em 1666, número curioso devido ao 666, aconteceu o Grande Incêndio de Londres, que destruiu grande parte da cidade. O incêndio durou 4 dias. O fogo começou com uma chama por um padeiro desatento em uma padaria e logo se espalhou pela cidade medieval. O acontecimento foi muito traumático e marcou toda uma geração, tanto que até hoje é lembrado e falado. Em 2016, quando se completaram 350 anos do incêndio, a prefeitura construiu uma maquete de 120 metros, toda em madeira, na beira do rio Tamsa, para simular a tragédia. O vídeo foi divulgado no mundo todo. Imagine uma cidade de ruas estreitas e construções antigas, feitas basicamente de casas em madeira, queimando ininterruptamente por 4 dias. O fogo se espalhou rapidamente, sem ser possível extingui-lo. Destruiu mais de 13.000 casas, 87 igrejas, 44 prédios públicos e a Catedral de St. Paul's. A reconstrução da cidade durou 10 anos e foi comandada pelo arquiteto Christopher Wren. O monumento ao grande incêndio no distrito The City foi construído para recordar o trágico acidente e celebrar a reconstrução da cidade. Ele é imenso. Trata-se de uma coluna de pedra de 61 metros de altura, em que no topo há uma urna dourada representando o fogo. Na base do monumento há esculturas que representam o início do fogo, a destruição da cidade e sua posterior reconstrução. Através de uma estreita escada em caracol de 311 degraus, é possível chegar até o topo do monumento e desfrutar a vista da The City. Em 1814, aconteceu o Dilúvio de Cerveja de Londres, que foi uma inundação de cerveja na cidade. Isso mesmo, em um acidente em uma cervejaria, tonéis de cerveja estouraram, deixando vazar no total 323.000 galões de cerveja, que totalizaram 1.470.000 litros do líquido que jorraram para as ruas, formando um rio. A onda de cerveja destruiu casas e teve um total de 18 mortos, devido a afogamentos na enchente. Em 1940, no início da Segunda Guerra Mundial, começando em 7 de setembro, Londres foi bombardeada pelos nazistas por 57 noites consecutivas. No fim, foram 1 milhão de casas destruídas e cerca de 20.000 pessoas mortas pelos bombardeios. Em 2005, Londres é escolhida para sediar os Jogos Olímpicos de 2012. No dia seguinte ao anúncio, a cidade foi alvo de ataques terroristas. Os atentados atingiram o metrô de Londres através de uma série de explosões em plena hora do rush. O Reino Unido é um dos centros das ações terroristas do Estado Islâmico, tendo Londres sofrido mais 3 ataques no ano de 2017. Agora chega de falar de tragédia e vamos falar de coisas boas. Em 1863, Londres começa a construir o primeiro metrô do mundo. O metrô, chamado por lá de Tube ou Underground, é o melhor jeito de explorar Londres. As estações de metrô fizeram história durante a Segunda Guerra Mundial. Os cidadãos londrinos fizeram os túneis de abrigo durante os bombardeamentos alemães. Ao se esconderem nos túneis, as pessoas conseguiram escapar de uma morte certa caso tivessem ficado na superfície. Outro ícone muito identificado com a cultura londrina são as cabines telefônicas, lançadas em 1936. Hoje, devido ao fim do uso do telefone público, restam poucas unidades espalhadas pela cidade.
Porém, a criatividade faz com que elas sejam usadas para outras funções, como cabine de Wi-Fi, obra de arte, caixas eletrônicos, pequenas bancas e até lanchonete. Os ônibus vermelhos que circulam pela cidade há mais de 166 anos estão presentes no país inteiro, mas viraram símbolo da capital. Em Londres, há 4 locais considerados Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco: a Greenwich Marítima, a Praça do Parlamento de Westminster, o Royal Botanic Gardens e a Torre de Londres, que já vimos que fica na The City. Greenwich Marítima é um conjunto de prédios históricos localizado no distrito de Greenwich. Fica bem aqui. Um deles é o Museu do Observatório Real, onde está o Meridiano de Greenwich, também chamado de Meridiano Principal, um marco simbólico que divide o globo entre leste e oeste. No local, as pessoas tiram a famosa foto que representa um pé no ocidente e um no oriente. No chão ficam escritos nomes de cidades importantes e sua longitude. A linha define o meridiano zero do globo. Foi definido por acordo internacional em 1884, tendo sido concorrido entre França, em que seria denominado Meridiano de Paris, Espanha, onde seria denominado Meridiano de Cádiz, e Portugal, Meridiano de Coimbra, mas acabou sendo definido por Londres, graças ao poder da grande potência da época, a Inglaterra. O Royal Botanic Gardens, os Kew Gardens, é o mais extenso, antigo e prestigiado jardim botânico do mundo e patrimônio da Unesco. Constituem um grande complexo de jardins, arbustos e estufas, que abriga uma das maiores e mais diversificadas coleções do mundo de plantas vivas. É lindo, lindo! Agora vamos conhecer o distrito de Westminster. É uma das regiões mais importantes e visitadas, por ser o local de assentamento da realeza e onde estão os mais emblemáticos cartões postais de Londres, que aparecem enfileirados. O Palácio de Westminster, um dos patrimônios da Unesco, construído no século XI, foi a principal residência dos monarcas ingleses no período medieval, tendo sido destruído e reconstruído diversas vezes, sobrevivendo até mesmo aos ataques na Segunda Guerra Mundial. Passou a ser sede do Parlamento Britânico e tornou-se um ícone de ligação do passado com a ordem e democracia da modernidade. O Parlamento é quem define os rumos da nação, cujo trabalho pode ser acompanhado ao vivo numa visita ao palácio. Com seu estilo neogótico gigantesco, o monumento possui mais de 1000 salas, 100 escadarias e 5 quilômetros de corredores. Junto ao edifício do parlamento está a famosa Torre do Relógio, o Big Ben, o que faz dele um dos edifícios mais célebres do planeta, emoldurando lindamente o rio Tamisa. A Torre do Relógio é a mais famosa torre que compõe a arquitetura do palácio. A torre abriga o maior relógio de 4 lados do mundo, e dentro do relógio ficam os sinos. Big Ben não é o relógio nem a torre, mas sim o nome do maior sino que fica dentro dela. A Torre do Relógio mudou de nome em 2012 e passou a se chamar Elizabeth Tower, em comemoração ao aniversário de 60 anos no poder da Rainha Elizabeth. Atualmente, o nome Big Ben tem sido usado para designar o conjunto composto pela torre, o sino e o relógio. O Palácio de Buckingham é a residência oficial da realeza. Na Segunda Guerra Mundial, chegou a ser atingido 7 vezes, inclusive com a presença do rei George e da rainha Elizabeth, a rainha-mãe, em seu interior. Muitas das janelas estouraram e a capela ficou destruída. A sorridente rainha, como sempre imaculadamente vestida de chapéu e casaco, mostrou-se aparentemente indiferente aos danos que a rodeavam. Foi neste momento que a rainha proferiu a famosa frase: "Estou feliz por termos sido bombardeados. Agora posso olhar o East End de frente à minha face." Se a bandeira do Reino Unido estiver tremulando no topo do Palácio de Buckingham, quer dizer que a rainha está em casa. Com a rainha Elizabeth por lá ou não, acontece a troca da guarda responsável pela segurança do palácio. A cerimônia é aguardada por uma multidão, sempre ávida para assistir o desfile dos soldados com seus famosos uniformes e chapéus de pelo, marchando ao som de músicas tanto militares como de outros estilos mais atuais.
A troca da guarda acontece diariamente às 11h30 da manhã, de maio a julho. No resto do ano acontece a cada 2 dias, exceto nos dias de chuva, que costuma ser cancelado. London Eye é o melhor lugar para ver Londres das alturas. A roda gigante mais famosa do mundo foi construída no ano 2000. É tipo um mirante à beira do rio Tamsa, já que permite ver do alto todas essas maravilhas londrinas. O Hyde Park é o principal, o mais antigo e maior parque do centro da cidade. No parque há um lago que foi projetado, onde se pode remar e navegar por meio de barcos e pedalinhos. É possível alugar cadeiras de praia para relaxar. No parque se consagrou um local chamado Speaker's Corner, o recanto do orador, ponto onde qualquer pessoa, em qualquer língua, pode subir num banquinho para fazer um discurso, um protesto ou uma reclamação, que não seja, claro, contra a família real. O Speaker's Corner se tornou famoso durante a Segunda Guerra Mundial, já que era o único lugar onde as pessoas podiam ir para defender Hitler ou criticar Churchill, sem temor a represálias. Para não ter problemas legais, o orador tem de estar em cima de um caixote, porque, segundo as tradições, se não estiver pisando em solo britânico, está isento das leis britânicas. Durante o verão acontecem muitos eventos e shows. Bandas como Green Day, Rolling Stones, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, Queen e Foo Fighters, entre várias outras, já se apresentaram lá. Em julho de 2012, a cantora Madonna chegou a realizar uma apresentação para 54 mil pessoas. Soho. Essa é uma região que ficou conhecida pelos sex shops, pela vida noturna agitada e pela indústria cinematográfica. Hoje é predominantemente um distrito da moda, de restaurantes de luxo, lugares de música ao vivo e diversos bares voltados ao público gay e artistas. É a região mais permissiva e multirracial de Londres. É também conhecida pelo bairro chinês de Chinatown. O bairro Chinatown de Londres fica na região do Soho. Assim que você entra lá, parece que você saiu de Londres. Vários restaurantes e lojas orientais. Todo lugar é decorado e remete à cultura chinesa. Tem até alguns jornais chineses que são distribuídos, escritos em chinês. Piccadilly Circus fica próximo a Chinatown. É a praça mais famosa de Londres e serve como ponto de encontro de londrinos e turistas devido à sua localização central e pela enorme oferta de lazer. A praça ficou conhecida por seus painéis luminosos e pela fonte de Eros situada no centro, que se tornou um dos ícones de Londres. A oferta de lazer de Piccadilly Circus é muito extensa, desde uma grande quantidade de lojas, cinemas e teatros até restaurantes para todos os gostos. Piccadilly Circus é um dos lugares mais animados de Londres e é uma das principais regiões da vida noturna da cidade. Passando rapidamente por mais monumentos famosos. Aqui está a Catedral de St. Paul's. É a segunda maior catedral do mundo, atrás apenas da Basílica de São Pedro de Roma. Essa catedral é a obra-prima de Christopher Wren, o arquiteto responsável pela reconstrução da cidade após o incêndio. A Abadia de Westminster é o templo mais antigo de Londres. Faz parte do núcleo da Praça do Parlamento. Logo, faz parte do patrimônio da Unesco, junto com o prédio do Parlamento de Westminster. Escolhida como sede para coroações reais, também abriga as tumbas dos monarcas e figuras históricas britânicas dos últimos 1000 anos. Tate Modern é o museu de arte moderna mais importante visitado do mundo, superando até mesmo o MoMA de Nova York. Em suas coleções estão obras de caráter internacional, que vão desde o ano 1900 até a atualidade. Um detalhe que torna o Tate Modern especial é a sua localização em uma antiga usina elétrica. A coleção permanente do Tate Modern é uma das mais completas do mundo, contendo obras da maioria dos artistas mais famosos do século XX, como Pablo Picasso, Andy Warhol e Salvador Dalí. Os emblemáticos pubs são uma atração à parte em Londres e viraram símbolo da capital britânica. A cidade abriga mais de 7.000 deles. Tem para todos os gostos, de antiquíssimos e clássicos até os mais moderninhos. Suas histórias se fundem às principais tradições inglesas. Ao primeiro olhar, parecem todos iguais. São ligeiramente escuros, decorados com móveis rústicos de madeiras, quadros nas paredes, mesas e sofás de estilo clássico e um balcão de bar. Porém, têm particularidades significativas.
São nos pubs que acontecem os famosos happy hours, desde os tempos muito antigos. Foi em um pub, exatamente neste daqui, em 1863, onde representantes de clubes se encontravam, que surgiram as leis do futebol e a primeira federação do futebol do mundo. O bar atualmente segue como um templo dos amantes de futebol. Bairros londrinos importantes, conhecidos e recheados de pubs são Kensington, Mayfair e Camden Town. Kensington é uma das zonas mais ricas de Londres. É também conhecida por sua grande variedade de restaurantes exclusivos e clubes. Mayfair, localizado no centro da cidade, é um dos bairros mais caros e prestigiados. Se destaca pela elegância dos seus hotéis, restaurantes, bares e pubs, sendo especialmente famosa a rua Bond Street. Camden Town tem um ar alternativo e esteve muito associado à contracultura. É o bairro de Amy Winehouse, onde está o pub que a cantora era vista regularmente e hoje tem uma estátua em sua homenagem. Lá estão também pubs onde bandas como Oasis, Coldplay e Franz Ferdinand costumavam se apresentar. Não deixem de ir ler sobre a cena musical britânica no nosso material complementar. Agora vamos falar da região de Windsor. Está apenas a 40 quilômetros de Londres, em torno de 1 hora da capital. É conhecida por ser o local onde está o Castelo de Windsor, o maior e mais antigo castelo já habitado do mundo, com 1000 aposentos. Datado do século XI, o castelo é hoje a segunda residência oficial da família real britânica, local escolhido pela Rainha Elizabeth para ficar aos finais de semana. Já abrigou 39 monarcas, tendo passado por numerosas reformas e modificações ao longo dos séculos. No ano de 1992, sofreu um grave incêndio que destruiu muitas de suas estruturas, tendo sido completamente restaurado. Luxuoso e gigantesco, ocupa um enorme terreno de mais de 5 hectares e combina características de fortificação, palácio e cidade pequena, onde mais de 500 pessoas vivem e trabalham no local. Aqui temos imagens do próprio site do castelo, na visita virtual. É como se estivéssemos dentro dele. Dá para ver bem como esbanja luxo e extravagâncias. Logo ali, perto do Castelo de Windsor, encontra-se o The Fat Duck, um restaurante considerado um dos melhores do mundo. O restaurante é um dos únicos 3 no Reino Unido que recebeu 3 estrelas do Guia Michelin em 2004. Em 2005, foi considerado o melhor restaurante do mundo pela revista Restaurant. Atualmente, ocupa a 2ª posição na classificação. Frequentar o restaurante exige uma reserva com meses de antecedência. O menu de degustação custa em torno de 135 libras e é eleito um dos melhores do planeta. Agora vamos para Oxford, que está bem aqui.
Oxford é uma belíssima e histórica cidade universitária, uma das cidades mais populares para turistas na Inglaterra, localizada a 90 quilômetros de Londres. Reconhecida mundialmente por sua relevância na educação, é origem de algumas das mentes mais brilhantes do mundo. Banhada pelo rio Tamsa, que segue até Londres. Apesar de ter uma atmosfera muito pacata, a cidade também sabe ser cosmopolita e jovem, graças à grande quantidade de estudantes. Como resultado, tem uma vida noturna agitada e uma cena musical importante. A Universidade de Oxford surgiu muito antes da cidade. O ano da fundação da universidade é 998, mas não há evidências de ensino no local até 1096. Quando Henrique II da Inglaterra proibiu alunos ingleses de estudarem na Universidade de Paris, em 1167, Oxford começou a crescer rapidamente. A cidade e a universidade se misturam, pois não existe um único campus de Oxford. A universidade está espalhada por diversos prédios. Cerca de 20% da população da cidade é de estudantes. Desses, 1/3 são alunos estrangeiros que chegam de 150 países. A Universidade de Oxford é a instituição de ensino superior mais antiga da Inglaterra e a segunda mais antiga da Europa. Foi a primeira universidade em língua inglesa do mundo. Só para se ter uma ideia de sua importância, mais de 20 vencedores do Prêmio Nobel estudaram lá. E também 26 primeiros ministros britânicos, entre eles Tony Blair, Margaret Thatcher e David Cameron. Inúmeros líderes mundiais, como o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, e muitos escritores, como J.K. Tolkien, autor de O Senhor dos Anéis. O autor do livro Alice no País das Maravilhas, o Lewis Carroll, estudou e foi professor de matemática em Oxford. A famosa obra foi publicada em 1865, enquanto Lewis lecionava. Na cidade existe uma lojinha temática muito charmosa, Alice's Shop, que não só trata do contexto do livro, mas também é um pedaço da história da literatura inglesa. Agora vamos para Cambridge. Próximo a Oxford e a 80 quilômetros de Londres está Cambridge. A cidade tem uma população de cerca de 120 mil pessoas. Destes, pelo menos 22 mil são estudantes. A cidade recebe pessoas de todos os cantos do mundo para estudar. Existe uma espécie de competição informal entre Cambridge e Oxford sobre qual abriga a universidade mais prestigiada. Isso porque a Universidade de Cambridge tem suas origens na instituição rival, tendo sido fundada em 1209 por acadêmicos que deixaram a Universidade de Oxford após um desentendimento. Hoje, a competição se dá principalmente no esporte. Cambridge é frequentemente eleita como uma das 5 melhores universidades do mundo e tendo alcançado o primeiro lugar diversas vezes. Cambridge produziu mais vencedores do Prêmio Nobel que Oxford. Até o momento que falo aqui foram em torno de 90. Por lá passaram alunos como Stephen Hawking, Isaac Newton, Charles Darwin, o príncipe Charles da família real e Alan Turing, que é o matemático que contribuiu para a criação da computação. Tem indicação de um filme sobre ele nos anexos. Agora vamos para Liverpool, que é a terra dos Beatles. Fica a 340 quilômetros de Londres, 2 horas e 20 percorridas de trem. A cidade é um grande polo cultural, educacional e esportivo, com a maior quantidade de museus e galerias de arte do Reino Unido fora de Londres e a maior catedral anglicana da Inglaterra. Com uma população de cerca de 500 mil habitantes, Liverpool tem boas oportunidades de emprego e é um dos custos de vida mais baixos do Reino Unido. Em 2004, a zona portuária de Liverpool foi declarada como Patrimônio Mundial pela Unesco, em reconhecimento da grande importância do porto comercial durante o período em que o Reino Unido exerceu grande protagonismo no cenário mundial. Em Liverpool, há praticamente um bar ou pub em cada esquina, com destaque para o lendário The Cavern Club, lugar onde os Beatles surgiram. Tem uma placa na cidade que diz que a última vez que os Beatles tocaram lá foi em 1965. Existe um tour feito de ônibus que passa por todos os pontos da cidade ligados à banda, como o Beatles Story, museu completo sobre a vida e a obra do grupo.
Junto com os Beatles nas atrações mais queridas da cidade está um dos times de futebol mais importantes da Inglaterra e do mundo, o Liverpool Football Club. Agora vamos para Manchester. A 320 quilômetros da capital, com mais de 500 mil habitantes, Manchester é uma das maiores cidades, centro industrial e comercial da Inglaterra. Prédios de arquitetura arrojada e uma agitada vida universitária convivem com pontos históricos centenários. A cidade foi berço da Revolução Industrial. Foi lá que Karl Marx escreveu sua famosa obra Manifesto Comunista. Manchester tem muita coisa em comum com Liverpool. A cidade também é conhecida pelo seu famoso clube de futebol e pela cena musical. Berço do estilo musical British Rock, de lá saíram bandas como Oasis, New Order, Simply Red, Blur e The Smiths, só para citar as principais. Terra dos maiores clubes do mundo, o Manchester City e Manchester United, a cidade respira futebol. É quase que uma religião. E se orgulha de reunir o mais completo acervo sobre o assunto, como o famoso National Football Museum, que conta a história do futebol em seu país de nascimento. Manchester é a terceira maior economia do Reino Unido. A cidade é considerada uma das mais democráticas da Inglaterra. Na foto, o bairro Chinatown de Manchester e a Piccadilly Square. E a gente quer terminar essa parte falando do Canal da Mancha. O Canal da Mancha é uma entrada do Mar do Oceano Atlântico, que fica entre a França e o Reino Unido. Em seu ponto mais estreito, tem apenas 33 quilômetros. Nesse ponto é comum ver aventureiros de diversas nacionalidades tentando fazer a travessia do canal a nado, inclusive já tendo ocorrido algumas mortes, como foi o caso da brasileira Renata Gondi. Através do canal, França e Inglaterra têm seus laços comerciais mais entrelaçados. A circulação marítima no Canal da Mancha é uma das mais intensas do mundo, com mais de 250 navios por dia. O local é bastante conhecido também como roteiro turístico, já que em 1994 foi construído o Eurotúnel, que é uma estrutura subterrânea que faz a passagem de trens por debaixo da água e faz a travessia entre os países de forma extremamente rápida. É considerada uma das maiores e mais caras obras de engenharia do mundo. Foram cerca de 9 bilhões de libras. Faz conexão com as estações em Londres, Paris e Bruxelas, na Bélgica. A famosa empresa de trens Eurostar faz a viagem de Paris a Londres em cerca de 2 horas e em uma parte do trajeto passa pelo Eurotúnel. Então é isso, gente. Acabamos aqui essa parte e te esperamos nas próximas aulas. Tchau, tchau!